Cajuru, Rua Amador Bueno 44 e no centro, Rua Nilo Cairo 176, fone 30186051. Acesse tulipaessências.com.br. Fast-Lap Kart Indoor. São 2 andares de pista com opções de karts para crianças e adultos. Estamos localizados 5 quilômetros à frente do Parque Barigui. Consulte nossos pacotes para festas e eventos. Central TV Shopping já está aqui na Gaodonto. Nós vamos conversar com o Dr. Andrei. Tudo bem, doutor? Tudo, como é que tá vocês? Tudo ótimo. E a gente vai falar sobre implante que tem tantas dúvidas. Isso, é verdade. Hoje a implantodontia está muito avançada. Venha curtir o Natal de Pinhais. Até o dia 15 de dezembro, venha visitar a Casa do Papai Noel, no Bosque Municipal. O Bom Velhinho espera por vocês de quarta a domingo. Traga sua família e venha viver as emoções do Natal. Participe, a entrada é franca. Confira o calendário de eventos no site pinhais.pr.gov.br. Uma realização da Prefeitura de Pinhais. Nossa história, nosso orgulho. Verdade Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59 e também pelas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook e Instagram. Você pode participar conosco pelas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp, o 41 99613 3677. Acompanhe também o nosso site de notícias, nosso portal, através do verdadeexpressão.com.br, que também você pode acompanhar essa entrevista. Dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Curitiba e também com os nossos deputados federais aqui do Paraná, recebo aqui mais uma vez Luizão Goulart, deputado federal pelo Republicanos. Deputado, uma honra recebê-lo novamente aqui. Seja bem-vindo. É um prazer falar contigo, Rafael, mais uma vez, para a gente conversar um pouco sobre a atuação na Câmara Federal, enfim, sobre Curitiba, sobre o que você quiser perguntar aí. Na entrevista passada, você já contou um pouco da sua história, mas como você está se colocando como pré-candidato aí a prefeito de Curitiba, eu gostaria de recapitular com você a sua história política, que você vem, para quem não sabe, você vem lá de Piraquara, já foi candidato lá em Piraquara. Pode contar um pouco essa tua história? Sim, na verdade, eu sou natural do interior do Paraná, né? Uhum. E daí a minha vida começou, efetivamente, foi aqui em Curitiba. É aqui que eu comecei o meu primeiro emprego, aqui que eu comecei a trabalhar, aqui que eu concluí o meu ensino fundamental, o ensino médio, fiz a universidade, me formei professor. Daí que eu fui atuar na região ali de Piraquara, mais especificamente Pinhais, né? Eu vim para cá há mais de 40 anos, né? Então eu trabalhei aqui em Curitiba e depois fui para a região de Pinhais. E na verdade lá eu comecei como professor e depois que eu ingressei na política, né? Fui vereador em Pinhais 2 vezes, presidente da Câmara, fui deputado estadual aqui antes de assumir a prefeitura e prefeito por 2 mandatos, que daí é que a gente conseguiu transformar a cidade de Pinhais, que era considerado quase que um bairro de Curitiba, né? E muitas pessoas confundiam com São José dos Pinhais. E hoje Pinhais é uma cidade de destaque em todas as áreas, né? Uma cidade pujante, que tem uma identidade própria e é um município que cresce a cada dia. Sucedeu então a Marli, que era sua vice, né? Que é a atual prefeita, e essa ida para a Câmara Federal aí, qual que foi a sua ideia? O que você acha que você pode, aliás, o que você está fazendo, que pode fazer a nível como deputado federal? Quando eu concluí o mandato de prefeito, e eu já tinha uma atuação aqui em Curitiba e região metropolitana, porque eu fui presidente da Associação dos Prefeitos de Curitiba e região metropolitana, e nós discutimos todos os problemas que envolvem aí o desenvolvimento das cidades da região metropolitana, de Curitiba,
às vezes a dificuldade que se tem para resolver problemas comuns, como do lixo, do transporte coletivo, da segurança pública, da infraestrutura. Então são assuntos que eu trabalhei durante o tempo que eu fui presidente da Associação dos Municípios. E terminando o mandato em Pinhais, né, a minha vice-prefeita Marli Paulino, ela assumiu a prefeitura. E então eu achei que dessa forma, nesse período, eu poderia contribuir, sendo deputado federal, contribuir com o meu estado, mais especificamente na região aqui de Curitiba e metropolitana. E essa pré-candidatura a prefeito de Curitiba, você lançou, o teu Partido Republicano colocou você aí como pré-candidato. O porquê você coloca o seu nome em Curitiba, tendo em vista a origem em Pinhais? Que é até uma pergunta que chegou aqui, né, dos nossos telespectadores. O Partido Republicano, que eu faço parte, ele tem uma orientação nacional que as cidades com mais de 200 mil eleitores, que o partido devesse obrigatoriamente ter candidato a prefeito. E porque nós temos uma eleição diferente agora, no ano que vem, que é a eleição que não tem mais coligação na proporcional. E é um momento de fortalecimento dos partidos, né? Então a candidatura a prefeito ela é importante. Como eu tive uma boa votação aqui em Curitiba, eu tive aqui mais de 35 mil votos na capital, e com a experiência de prefeito na cidade de Pinhais, uma cidade com 130 mil habitantes, e ao final do mandato foi considerada a administração mais bem avaliada do Brasil. Então eu venho para Curitiba como pré-candidato a prefeito na intenção de contribuir com a nossa capital. Porque problemas que a capital enfrenta hoje, eu já enfrentei na minha cidade aqui, vizinha de Pinhais, né, que é tão próxima de Curitiba que muitas vezes não se sabe ali onde que é a divisa, onde termina Curitiba e começa Pinhais. Então eu venho em Curitiba não por ser uma pessoa de fora, por ser uma pessoa que conhece a capital, né? Durante a campanha, aliás, eu comecei trabalhando aqui na capital no final da década de 70. Então eu conheço a capital desde aquele período, acompanhei todos os prefeitos que passaram por aqui. E como prefeito de Pinhais, a gente resolveu muitos problemas que a gente resolveu em Pinhais. Hoje, Curitiba ainda nos bairros sofrem com problemas como falta de infraestrutura, com segurança pública, como alagamentos. Então, eu acredito que eu posso contribuir com a nossa capital, né? A nossa capital, acho que tem coisas boas, sem dúvida nenhuma, a gente tem que reconhecer, mas eu quero colocar a minha experiência à disposição dos curitibanos. E a conversa com os demais partidos nessa pré-campanha, a Prefeitura de Curitiba, como que está? Agora é um momento de fortalecimento. Cada partido está procurando estruturar o seu partido, né, com candidaturas principalmente a vereadores, porque tem que ter uma chapa em condições de disputar e eleger os seus candidatos. Nós já começamos conversa com os demais lideranças de outros partidos, né, e, claro, Curitiba vai ter diversos candidatos a prefeito, né, porque é uma estratégia de quase todos os partidos, mas a partir do início do ano que vem nós vamos estreitar essas conversas para ver as coligações, as possibilidades de parcerias entre os partidos aí. E você entende que essa alteração na regra eleitoral de não possibilidade de coligação na proporcional vai propulsionar que haja mais candidatos a prefeito? Eu acredito que sim. Eu acredito que essa regra ela é importante para fortalecimento dos partidos que realmente têm ideologia, têm estrutura, têm capilaridade no Brasil todo. Porque veja, Rafael, em Pinhais, na minha primeira eleição, em 2008, eu fiz coligação com 14 partidos. Na minha reeleição, que eu obtive a maior votação do Brasil, em 2012, eu fiz uma coligação com 21 partidos. A eleição da prefeita foram com 17 partidos. Então isso não vai existir mais, essa quantidade de partidos, porque não tem sentido realmente partidos sem expressão e numa eleição... Não tem necessidade do Brasil ter uma quantidade enorme de partidos. Ainda está se falando em criar mais partidos. Então, é uma estratégia dos partidos. Curitiba sempre teve bastante candidatos, porque é uma eleição de 2 turnos. É uma capital. É uma capital, então é uma eleição de 2 turnos, e com mais esse fator, a tendência é nós termos muitos candidatos a prefeitos em Curitiba, o que é bom. Vamos discutir as ideias, vamos discutir as propostas, vamos discutir
a experiência de cada candidato e de que forma pode contribuir aí com o desenvolvimento da nossa capital. Agora, ainda na parte política, você como deputado federal teve uma matéria que acabou sendo, digamos, previamente discutida na Câmara, que seria uma nova alteração na legislação eleitoral. O que você pensa sobre o sistema eleitoral brasileiro? Onde que você acha que deve melhorar? Você é a favor do financiamento público de campanha? Qual que é a sua visão geral sobre isso? Teve algumas mudanças agora na Câmara Federal e ainda tem muitos projetos lá nessa área em discussão. Evidente que o nosso sistema eleitoral ele tem que ser aperfeiçoado. Inclusive, eu faço parte de uma subcomissão na Comissão de Constituição e Justiça, justamente para dar uma estudada em todos os projetos que tem na Câmara Federal com esse tema de eleições, de mandatos, porque, de fato, o nosso sistema ele tem muitas falhas e o intuito é aperfeiçoar, porque a população mesmo vê que poderíamos ter uma representatividade mais legítima do que é hoje. Em relação ao financiamento, veja, o financiamento por empresas deu no que deu, né? Por que nós temos aí um monte de problemas na justiça, de influência das empresas nas administrações? Porque, é evidente, uma empresa financia um candidato... Quer um retorno. Ela vai, não vamos ser inocentes, ela quer o retorno. Então, o financiamento público, qual que é a diferença principal? O candidato, ele não fica com vínculo de ter que atender essa ou aquela empresa que financiou a sua campanha. Ele tem condições de assumir um mandato e fazer um mandato para todos, independente de que esse financiou, eu tenho que atender mais esse, aquele não financiou, eu deixo ele mais de lado, e ele na próxima vai ser obrigado a me financiar, porque senão eu vou sacanear ele quando eu estiver no poder. Então, esse tipo de coisa deu no que deu no passado. Então, por isso que o financiamento público hoje é a única alternativa que tem, porque senão nós teríamos só os candidatos ricos em condições de disputar uma eleição. E aí não é nada democrático isso, né? Então, o financiamento privado, através das empresas, nós vimos que deu muitos problemas, né? E que tem gente que defende a volta. Eu acredito que é complicado, porque é manter aqueles problemas, novamente, que a população não quer isso, né? Aquele toma lá da cá, de uma empresa, eu financio, mas eu quero o retorno. Então, o financiamento público hoje é a única alternativa que permite uma disputa democrática sem o eleito ficar devendo favor para ninguém. Ele deve favor para toda a sociedade que ajudou com o recurso público na sua campanha. Você que tem uma experiência com municípios, foi presidente da Associação dos Municípios. SOMEC, né? Isso. SOMEC. Tem essa reforma do presidente Jair Bolsonaro que ele encaminhou, que é uma proposta de redução do número de municípios. Isso tem aquela corrente que defende, mas teve muita chiadeira de deputados, aqueles deputados que têm muita ligação com os municípios menores, que questionam essa proposta. Eu gostaria de saber, você como deputado federal, como que você encara aí essa situação? Eu sou um deputado bastante municipalista, porque eu tenho uma experiência de administração de prefeitura. Uhum. E, de fato, tem muitos municípios no Brasil que não se sustentam, não se mantêm, não tem como se manter. Agora, não dá para simplesmente você acabar com o município, porque nós temos situações e situações. Nós temos municípios, por exemplo, próximo de um município maior, que não consegue se manter, não consegue ter arrecadação própria para pagar toda uma estrutura administrativa. E aí seria viável, como tem uma proximidade, de você, de repente, anexar e fazer lá uma subprefeitura e como era feito antigamente. Porque teve um período no Brasil que se criaram muitos municípios. Assim, vou criar um município, daí tinha muitos interesses eleitoreiros nessa questão de criar municípios. Agora, tem municípios que vivem muito isolados, que dificilmente, se não tiver ali uma administração própria, esse município, a tendência é ele acabar, né? Como é que você pega um município aí que tem 100, 200 quilômetros distante do município maior? Como é que você elimina esse município? Não, esse município não vai existir. Então, é você condenar a população desse município
a dizimação, porque não vai ter mais nenhuma autonomia e dificilmente um município maior, a cerca de 70, 100, 200 quilômetros de distância, vai ter condições de manter ali uma estrutura que as pessoas daquela cidade possam ter uma identidade. Então eu vejo o seguinte, tem que achar um meio termo nessa solução, e é por isso que o projeto está no Congresso, e evidente, tem estados que têm a fatia de municípios a ser extintos é muito maior. É muito maior. Por exemplo, Minas Gerais, mais de 200 municípios deixariam de existir a partir desta proposta. No Paraná mesmo nós temos muitos municípios, né? Mais de 50 municípios aí seriam extintos. Então, eu acredito que tem que analisar a viabilidade. Tem municípios que não se viabilizam realmente, mas por estarem muito isolados, eles deveriam se manter com uma estrutura própria administrativa. Para atender a comunidade. Para atender a comunidade. Aquelas necessidades básicas. Exatamente. E municípios próximos de outros municípios maiores, municípios polos, teriam sim condições de você criar ali uma subprefeitura, uma administração regional e manter um bom atendimento para a população. Agora, falando um pouco sobre a questão da educação, você é titular na comissão permanente do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, mais conhecido como Fundeb. Como que você viu aí esse início aí do governo, com aquela questão do contingenciamento da verba da educação, depois ele liberou de novo? Como que você enxergou aí esse ato do governo aí? Como que você vê e como que você entende qual a melhor maneira para se tratar esse assunto aí? A educação no Brasil ela tem que ser aperfeiçoada. Eu faço parte da Comissão de Educação, faço parte da Frente Mista de Educação e sou responsável pelo ensino fundamental nessa comissão. Então, é evidente, nós temos que aperfeiçoar. Agora, o recurso para a educação, ele nunca é suficiente, assim como para a saúde. Agora, se você ainda corta, é você precarizar ainda mais o ensino. Então, mas acabou se normalizando. Mas, de fato, nós temos que aperfeiçoar o ensino. Eu vejo que existem muitas falhas, muitos problemas no ensino no Brasil, porque a tecnologia ela evoluiu muito rápido e o nosso sistema de ensino ele ficou um pouco atrasado, né? Mas tem formas, por exemplo, em Pinhais, nós criamos alternativas. Nós criamos, por exemplo, escola em tempo integral, para trazer aquelas crianças que ficariam na rua, por exemplo, que não teriam o que fazer num determinado período do dia, aquelas crianças com maiores dificuldades, das famílias mais carentes, hoje elas ficam o dia todo na escola sob os cuidados da prefeitura, com alimentação saudável, com reforço escolar. Nisso, nós conseguimos aumentar em muito o nosso índice, o nível da escolaridade dos alunos de Pinhais. Tanto é que o IDEB de Pinhais, que mede, né, como que está o desenvolvimento do ensino, é o maior da região metropolitana aqui de Curitiba, é 6,7. Nós começamos com 5,2, investimos em educação, investimos na qualificação dos profissionais da educação, investimos em escolas de qualidade e na escola em tempo integral. Capacitação constante dos professores. Com isso, num período aí de 2 mandatos que eu passei na prefeitura, nós conseguimos sair de uma média de 5,2, a média dos alunos do nosso município, para 6,7. Então, é possível melhorar o nível de ensino da nossa criançada? É possível. Está lá o exemplo que nós fizemos na cidade de Pinhais. Agora, trazendo o assunto aqui um pouco para Curitiba, porque até a secretária de Educação teve algum tempo atrás aqui, a gente tem alguns problemas nas escolas quanto à segurança, que eu estou perguntando para todos os pré-candidatos, eu vou perguntar para você também. Qual que é a sua proposta para esse tipo de situação nas escolas públicas municipais de Curitiba? Até teve um episódio bem que repercutiu muito na mídia, foi a questão de as próprias crianças, né, pedirem para que não assaltasse a escola, porque estaria prejudicando toda a questão do ensino, tudo. Qual que é a sua proposta? Sim, eu parto de uma experiência, né? Em Pinhais, o que a gente fez? A gente cuidou da segurança da escola, né? Em Pinhais, por exemplo, não tinha guarda municipal, eu criei uma guarda municipal, né, para a cidade, porque, de fato, a Polícia Militar não dava conta de manter a segurança tanto nas ruas como nas escolas, nos prédios públicos. Então, nós criamos uma guarda, a Guarda Municipal de Pinhais é uma guarda muito qualificada,
né? E nós temos um sistema de vigilância em todas as escolas do município, em todas as escolas, e a comunidade participa da escola, né? Eu acho que é muito importante que a comunidade assuma a escola como sua, e aí todos ajudam a cuidar da escola. Então, evidente, um caso ou outro pode acontecer de assaltarem uma escola e tal, isso, aquilo, mas só que se a gente cuidar bem da escola, primeiro, deixar a escola bonita, bem cuidada, protegida, com vigilância e a comunidade participando, e ainda mais você tem o suporte de uma guarda municipal que está ligada, né, 24 horas em relação aos prédios públicos, principalmente das escolas, nós conseguimos resolver, quase reduzir a zero os problemas desse tipo que aconteceu aqui em Curitiba. Você também teve muita experiência com servidor público municipal quando prefeito de Pinhais. E agora, essa semana, semana passada, tivemos votação aí na Câmara Municipal sobre o congelamento em relação ao reajuste dos servidores públicos municipais, que, aliás, é uma situação que tem sido bem corriqueira nessa atual gestão do prefeito Rafael Greca, que no início da gestão dele também teve que levar essa matéria aí, dizendo que tem um problema de caixa na prefeitura. Recebi vereadores aqui dizendo que não é bem assim. Como que você enxerga esse assunto e se você for prefeito, como que você vai tratar? Olha, a forma de eu atuar em relação aos servidores é o diálogo. Você pode ter problemas, como agora o Brasil passa por um período de crise, de fato, mas você tem que poder ter a franqueza de conversar com os servidores, né, através dos seus representantes ou diretamente, e abrir o jogo, mostrar claramente para não ter esse tipo de interpelação através de um vereador ou de qualquer outra pessoa, dizer, olha, não tem. Então, quando você faz as claras, você abre o orçamento da prefeitura, você mostra o que está acontecendo, eu acho que é a forma de você buscar soluções conjuntas, né? Nem tanto A, nem tanto B. A administração, evidente, tem a responsabilidade com o caixa da prefeitura, é sempre mais fácil quem não administra. É sempre mais fácil quem não administra. Eu sempre digo assim, que numa tribuna de um parlamento, você pode ter soluções para tudo, né? Mas a partir do momento que você assume a posição de administrador, que você é que assina o cheque, né? Você que assina a ordem de pagamento, e você tem uma responsabilidade sobre cada assinatura dessa, aí é diferente. Então, de fato, um prefeito ele tem uma responsabilidade maior. Agora, você resolve isso com diálogo, você busca soluções na conversa, né, e com transparência nas informações. E esse é o caminho para a gente encontrar as boas soluções. Um outro assunto também sempre está na pauta, na discussão, não só em Curitiba, mas na região metropolitana, é a questão do transporte público coletivo, que sempre se discute essa questão da tarifa, o valor da tarifa. Muitos defendem que o valor é absurdo, daí a gente tem a experiência da Araucária, que o valor está bem menor. Você, quando foi prefeito, o que você pode falar sobre esse assunto? Dá para reduzir essa tarifa? Não dá? Essa caixa preta aí, falam que vão abrir, nunca é aberta. A caixa preta da Urbis é uma eterna novela. É uma eterna novela. Assim, o transporte coletivo, eu quando fui tanto prefeito como presidente da associação, nós nos deparamos muito com essa questão. Porque o transporte coletivo ele tem que ser atrativo, ele tem que levar as pessoas com rapidez, com qualidade e com preço acessível. Porque senão as pessoas vão de moto, vão de carro, né? Ou de bicicleta, enfim. Tem uns aplicativos agora que também... Tem uns aplicativos. Concorrentes agora. Né? Então, a pessoa, se ela vai entrar no ônibus, se ela sabe que vai atrasar, que vai estar muito desconfortável, às vezes e se o preço não é acessível, ela prefere pagar um pouco a mais, né, e inconfortável, e daí nós temos um monte de carro na cidade. Sim. Então, Curitiba tem que aperfeiçoar muito, eu acho que ainda, o transporte coletivo. Nós vimos muita discussão em relação a metrô, a veículo leve sobre trilhos, muitas discussões, mas só que ficaram no discurso de campanha. Acho que a gente tem que retomar a Curitiba da criatividade.
né? Eu lembro a Curitiba na época do Lerner, por exemplo, a Curitiba inovadora, que criava novidades, que criava alternativas no trânsito, no transporte e tal. Então, acho que a gente tem que... Não são soluções fáceis, né? Às vezes, tem pessoas que falam, não, isso resolve... Não é fácil, né? Fácil é na tribuna. Né? Na tribuna, no microfone, no Facebook. Né? Mas na posição da administração não é fácil. Mas nós temos que buscar alternativas e não é alternativas isoladas. Curitiba vai resolver o problema isolado porque Curitiba está interligado com as outras cidades. Os problemas têm que ser resolvidos em parceria. Uma das minhas queixas, muitas vezes, e de outros prefeitos da região metropolitana, é que Curitiba às vezes se fecha muito no seu território e não abre a discussão para tentar resolver os problemas, fazer um desenvolvimento integrado com os demais municípios. Acho que a partir do momento que a gente integrar mais, nós podemos resolver os problemas na área da saúde, da segurança, da infraestrutura, do transporte coletivo, que fica bom para os municípios da região metropolitana e fica bom também para Curitiba. Um exemplo, se você tem um bom atendimento nas escolas, na saúde dos municípios da região metropolitana, você não vai sobrecarregar tanto o serviço da capital. Né? É meio evidente isso. Então, a gente tem que trabalhar discutindo mais globalmente, né? Mais assim, é uma questão mais de metrópole, não tão de forma isolada. Então, o transporte coletivo, ele tem que ser atraente, ele tem que ser confortável, né? De qualidade e preço acessível. E, de fato, quando você tem o aporte de recurso público, você facilita a vida do usuário. Araucária é evidente, Araucária proporcionalmente é o município mais rico do Paraná. Então, os outros municípios, não adianta Colombo, Almirante Tamandaré, achar que pode fazer igual a Araucária. Não pode. Né? Pinhais, não pode. Essa diferença seria por conta do subsídio, então? Você do subsídio. Do subsídio. Mas eu acho que a gente pode, com criatividade, aperfeiçoar bastante o sistema e claro, tem que ter um subsídio, principalmente do governo do estado, como de fato teve uma época que a gente lutou muito para manter o subsídio, né, que corria-se o risco de desintegrar o sistema e tal. Mas hoje o governador, ele é uma pessoa que tem essa visão, né, de integração e está mantendo a integração. Mas eu acho que a gente pode aperfeiçoar isso. E você não entende que seria necessário, de repente, uma legislação para regulamentar melhor essa questão de subsídio, porque mudando o prefeito, mudando o governador, às vezes a coisa pode complicar? Eu acho que tem que ter, os governantes têm que ter a grandeza de, independente das diferenças partidárias, administrar em harmonia. Né? Eu, quando fui prefeito de Pinhais, o governador era contrário, né? A gente tinha dificuldade, mas isso não impediu que a gente administrasse em parceria, né, naquilo que realmente importava para atender bem a nossa comunidade, né, independente das diferenças partidárias. Então, é claro, se você amarrar isso numa legislação, é possível sim. Mas quando a pessoa não tem vontade de fazer as coisas em parcerias, de fato cria outro tipo de dificuldade. Né? Mas eu acho que o caminho é cada vez integrar mais. Né? E outro sistema, que até o governador é simpático dessa ideia, que eu acho que a gente tem que levar isso adiante, é de a gente utilizar as linhas antigas de trem existentes na capital. A gente tem que desviar os trens de carga do centro das nossas cidades, de Curitiba, de Pinhais, de Piraquara, e utilizar esses trilhos para você criar mais alternativas de transporte. Matéria Previdência. Gostaria que você falasse aí, após a aprovação da Previdência a nível federal, a expectativa aí para os municípios, você que pode ser prefeito futuramente de Curitiba, como que você enxerga essa matéria aí? A reforma da Previdência, eu participei muito ativamente das discussões, aliás, os principais projetos do Congresso Nacional eu participo ativamente. Né? E a reforma da Previdência foi um dos projetos que eu participei ativamente. Eu, como já tinha experiência de administrador, eu sei que o sistema, do jeito que ele estava, ele não se mantinha. Não se mantinha. Tanto é que nós temos estados e municípios pelo Brasil afora que as pessoas têm o direito, mas não têm o dinheiro para pagar. Não tem o dinheiro para pagar. Então, porque a nossa população está ficando mais idosa, né? Então nós teremos cada vez mais pessoas aposentadas e cada vez menos pessoas contribuindo com a Previdência. Essa é uma realidade no mundo inteiro.
né? Então, era necessário se fazer, sim, uma reforma da Previdência. Nós podemos discordar em relação a, nós podíamos ser um pouco diferente aqui ou um pouco ali. Mas eu não adianta querer, tem gente que joga para a plateia, fala, não, prejudicou os trabalhadores e tal. Você tem que ter viabilidade nas contas públicas, né? Tem que ter viabilidade. Já foi o tempo que cada administrador poderia fazer dívida e deixar para outro, fazer rombo no caixa e deixar para outro. Acho que isso acabou, a gente não pode fazer isso mais, nós temos que ter responsabilidade, temos uma lei de responsabilidade fiscal, que você tem que ser administrador, você tem que manter as contas em dia. E do jeito que estava a Previdência, né, então foi uma lei importante para o momento, né, aprovada na Câmara Federal, e agora cada estado e cada município que não está vinculado ao regime geral, os municípios que estão vinculados ao regime geral, mais de 2.000 municípios, já está resolvido. Né? Mas os municípios que têm regime próprio, como é o nosso caso de Pinhais, como é o caso aqui de Curitiba, a maioria dos municípios, os estados, o governador acabou de encaminhar um projeto para a Assembleia Legislativa, terá que fazer as adaptações para se adequar à nova legislação. Né? E isso aí vai dar um equilíbrio a longo prazo, não é de imediato, nas contas públicas. Vai diminuir o buraco que estavam aí acontecendo com a Previdência de maneira geral. Legal. Vamos para as notícias da semana com o jornalista Pedro Lima. Olá, Pedro Lima. Olá, Rafael. Boa noite a você, boa noite ao nosso deputado. O assunto é reforma da Previdência. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a admissibilidade da proposta da reforma da Previdência Estadual, proposta pelo governo do Paraná. O tema é tratado pela PEC 16 e através de 2 projetos de lei, 855 e 856, ambos de 2019, que receberam pareceres favoráveis da comissão. Agora, a PEC será analisada por uma comissão especial constituída para avaliar o mérito da proposta e, posteriormente, pelo plenário. O parecer do relator da CCJ, deputado Hussein Bakri, líder de governo, foi apresentado ainda na reunião do dia 19. Ele opinou pela admissibilidade da PEC e sua constitucionalidade e legalidade de ambos os projetos. Bakri reiterou que o objetivo do governo paranaense é ajustar a legislação estadual à nova redação sobre a Previdência inserida pela Constituição Federal. Em relação à PEC, o deputado voltou a frisar que neste momento estava sendo analisada somente a admissibilidade da matéria. Ele explicou que, na sequência, a PEC que prevê a alteração dos artigos 35 e 129 da Constituição do Estado, que estabelece novas regras de funcionamento para a Previdência Social, será discutido por uma comissão especial, que tem rito legislativo próprio. O deputado Tadeu Venere, do PT, líder da oposição, apresentou um voto contrário à PEC e aos 2 projetos. Ele também questionou novamente, durante os debates, a necessidade de apresentação de estudos e do impacto financeiro relacionados às mudanças previstas. Esses documentos, de acordo com os deputados Thiago Amaral, do PSB, vice-líder do governo, e o Bakri, já foram anexados aos 2 projetos de lei e podem ser consultados por todos os interessados. A CCJ volta a se reunir amanhã, na terça-feira, no auditório legislativo. Com informações da Assembleia Legislativa do Paraná e imagens de Orlando Kissner. Voltamos ao estúdio. Legal, obrigado, Pedro Lima. Tem mais alguns projetos de lei em andamento, gostaria que você fosse comentando um a um, que nós temos aqui. Primeiro, a questão da obrigatoriedade de contratação de seguro de vida para motoristas e aplicativos. Como que está esse projeto de lei? Diz que está na mesa diretora da Câmara Federal. Só voltando um pouquinho, se me permite, Rafael, nessa questão da Previdência. Sim, veja, o projeto da Previdência, ele chegou na Câmara Federal, enviado pelo governo, um projeto muito duro, assim, para os trabalhadores, principalmente os trabalhadores rurais, para as mulheres, para os professores. E nós conseguimos aperfeiçoar bastante o projeto, sabe? Principalmente aí para as mulheres, para os trabalhadores rurais, para os professores, né? Ele tinha uma mudança muito brusca e a gente conseguiu, através de um acordo de lideranças lá na Câmara dos Deputados, conseguimos dar uma amenizada boa, né? Porque como a gente conhece a realidade dos professores, conhece a realidade dos trabalhadores rurais,
né, das pessoas que trabalham em profissões insalubres. Então a gente conseguiu ajustar bastante. Então nós fomos conversando com o governo, fomos ajustando com as lideranças e conseguimos ajustar. E de fato agora ele vai ser discutido, como já começou a ser discutido aqui na Assembleia. Eu apresentei alguns projetos, porque lá na Câmara Federal ou a gente apresenta emendas aos projetos que já estão tramitando, né, ou a gente apresenta um projeto próprio e ele demora mais para tramitar. Então eu apresentei alguns projetos, esse é um projeto, porque eu vejo que hoje o aplicativo ele tornou as profissões, o trabalho bastante precarizado, né? Então, as pessoas não têm direito nenhum, correm muito risco, por exemplo, o pessoal de Uber, né? Ele não tem nenhuma assistência da empresa. As empresas de aplicativos hoje são as empresas que mais lucram no mundo, e ele não tem nenhuma responsabilidade com o funcionário. E nós já vimos muitas situações aí de a pessoa morrer em serviço, sofrer um acidente, ser assaltado, né, e ficar inutilizado para o trabalho, entregador aí com moto ou com bicicleta, né, sofrer acidente e não ter amparo nenhum. Então a minha proposta é que essas pessoas, esses funcionários que têm vínculo com a empresa, dando lucro para a empresa, que ele tenha pelo menos um mínimo de segurança, um seguro que se ele sofrer um acidente, ele possa ter um amparo, né? Porque hoje não tem amparo nenhum. Hoje já aconteceu casos de a pessoa sofrer um acidente, cair, morrer na frente do cliente, né? O cliente ligar para a empresa e falar, o entregador aqui teve um problema, faleceu. Ah, não, liga para o SAMU. Não tem responsabilidade nenhuma. Então a gente criou um vínculo aí muito estranho, né? E as pessoas não estão acostumadas com isso. E claro, né, para as empresas é muito bom, porque ela não tem responsabilidade nenhuma. Mas, pelo menos, o que a gente quer garantir com isso? Pelo menos um mínimo de segurança em caso de acidente ou em caso de morte. E a gente sabe que tem motoristas aí que trabalham 10, 12, 14 horas por dia nisso daí. Sim, exatamente. E estão sujeitos a todo tipo de risco, né? E estão vinculados de alguma forma com a empresa. Então, que a empresa garanta, pelo menos nesses casos de acidente, já que não tem nenhuma outra garantia de vínculo trabalhista, pelo menos no caso de acidente, e principalmente no acidente com morte, que tenha um seguro que possa amparar a família naquela situação. E essa tramitação aí está na mesa diretora? Como que está o ela está na mesa diretora e daí ela segue para as comissões. Tá. Né? Então, a partir do momento que a mesa diretora designa quais as comissões que esse projeto vai passar, né? Comissão de Transporte, Comissão de Constituição e Justiça, daí o autor do projeto tem que ficar atento para ir lá e conversar com os integrantes da comissão para poder o projeto ir seguindo para frente, para esclarecendo. Tá. Um outro projeto que é muito interessante até essa questão da reforma tributária aí que está se já debatendo na Câmara Federal é a questão para reduzir a zero as alíquotas do PIS, PASEP e COFINS na venda no mercado interno de produtos que utilizem matéria-prima reciclada. Gostaria que você falasse disso e daí já vamos emendar também falar um pouco dessa questão da reforma tributária também. Então esse é um outro projeto que eu apresentei, porque veja, nós estamos trabalhando alternativas para não se produzir tanto lixo e para reciclar o máximo de lixo possível. Só que hoje, por exemplo, uma empresa que ela resolve fazer novos produtos com material reciclável, ela paga imposto como se ela estivesse fazendo com matéria-prima nova, entendeu? Então aquele produto, por exemplo, um copo plástico, né? Esse copo plástico já foi tributado, já teve um tributo em cima dele na produção. Daí o empresário, ele prefere, porque ele tem uma consciência ecológica e tal, ele prefere pegar esse material reciclado e trabalhar ele e fazer novos produtos. Ele tem que pagar um imposto em cima de novo, então é uma bitributação. Então o meu projeto prevê o seguinte, se na confecção de determinado produto, pelo menos 80% do material utilizado é de itens recicláveis, então que ele tenha ali uma redução nos impostos, né, para poder viabilizar. Porque as pessoas não vão utilizar material reciclável só por consciência ecológica. Né? O carrinheiro que está na rua, ele não está coletando lixo reciclável por consciência ecológica.
Ele pode até fazer as duas coisas, mas porque é uma atividade econômica. Então tem que ser viável economicamente. Os países da Europa, por exemplo, que reciclam aí 50% do lixo, nós reciclamos 3%. O resto a gente enterra tudo e paga caro para enterrar esse lixo, para tratar, para enterrar, para transportar. Na Europa, a maioria dos países já reciclam 50%, pegam e fazem novos produtos. Por quê? Porque lá tem incentivo, porque lá é lucrativo isso. E aqui nós temos poucos incentivos, por isso que as pessoas preferem descartar. Então é nessa intenção que eu fiz esse projeto para poder a gente enterrar menos lixo e reaproveitar o máximo possível. Um outro projeto é portabilidade, direito à portabilidade de dados pessoais do usuário em provedores de aplicações de internet. Podia explicar esse projeto aí? Veja, todas as pessoas hoje têm aí ele utiliza uma conta na internet, né, digamos Facebook, e ele vai abastecendo durante anos com informações que as empresas utilizam, inclusive essas informações. Então nós não temos só um único sistema de internet para você armazenar informações, né? Nós vamos ter cada vez mais concorrência nessa área. Agora, se você quer sair de um Facebook, por exemplo, e fala, não quero mais, tem aqui um outro sistema que me oferta mais vantagens, muito mais rápido, muito mais memória e outros aplicativos. Eu perco tudo aquilo que eu abasteci durante anos. Então, o projeto prevê o seguinte, se eu quiser migrar para outro provedor, por exemplo, eu possa ter acesso a esses dados, para me pegar tudo isso que eu alimentei de informação, para não perder, para me poder transferir para um outro. Essa que é a ideia, tá? Para você não perder as informações. Outra matéria que foi discutida essa semana, a gente teve aquele julgamento no Supremo Tribunal Federal quanto à questão da prisão após condenação em segunda instância. Tramitou agora na CCJ aí uma PEC, um projeto de emenda constitucional, prevendo essa prisão em segunda instância após a condenação criminal. Você votou favorável, gostaria que você explicasse o seu posicionamento. É um anseio da sociedade que a luta contra a impunidade. Contra a impunidade. As pessoas não aguentam mais ver que quem comete crime, quem pratica atos desonestos, não tenha punição. Então esse é um apelo da sociedade. Evidente, eu sou favorável à prisão após condenação em segunda instância. Sim. Agora, nós temos que respeitar a Constituição. Então, por que eu defendi na comissão e o meu partido puxou essa linha? Falei assim, não adianta só entrar com um projeto aqui, fazer uma gambiarra, para jogar para a plateia, para o público, falar, eu estou aqui aprovando prisão após segunda instância. Daí, o ofendido depois, ele recorre ao Supremo Tribunal Federal e fala assim, olha, aquela lei que aprovaram lá na Câmara é inconstitucional. E daí o tribunal vai ter que se debruçar, vai ter que, de repente, votar contra uma lei dessa, né, declarar inconstitucional, para dar um prejuízo. Então, a gente achou um caminho na comissão de aprovar uma emenda à Constituição que seja legal, que seja dentro não afronte a Constituição e resolva o problema. O que a gente quer? A gente quer acabar com a impunidade, não é? Quer que foi condenado uma vez, foi condenado uma segunda vez, é possível já cumprir a pena. Porque hoje existem muitos recursos, eu não estou falando nem de pessoas, estou falando de empresas também. Estou falando de empresas. Porque às vezes, por exemplo, eu fui prefeito. Tem empresas, por exemplo, que são caloteiras, o poder público não consegue pegar elas, porque elas têm muitos recursos, recorre na primeira, recorre na segunda. Então a minha defesa lá é o seguinte, não é só para prender esse político ou aquele que eu não gosto, é para todo mundo, é para as empresas também, é para os bancos também. Foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda, esse negócio de ficar com um monte de recurso, não, já tem que pagar aquilo que deve. Né? Então é para acabar com as irregularidades de maneira geral, não é só contra os políticos que a gente não gosta, é contra todos que praticam irregularidade no país. Agora, não lhe parece que de repente teria que se discutir mais a questão do direito penal, a questão processual, essa enormidade de recursos, de repente fazer talvez uma reforma aí, rediscutir o sistema processual brasileiro? Também, tem muitos juristas participando dessa discussão.
Mas você tem que alterar a Constituição nesse item para que o Código de Processo Penal ele possa seguir esse caminho, de não ter tantos recursos, né, e fica aí 10, 20, 30 anos e você não consegue uma solução para determinados problemas aí que envolve grandes companhias, grandes empresas e pessoas também que cometeram crimes aí na sociedade. Agora, um outro tema que chegou para a Câmara é a questão do DPVAT, o cancelamento aí do DPVAT. Qual que é a posição? É uma questão muito polêmica, porque você desampara. Nós temos um índice alto de acidentes no Brasil. E se você tira esse seguro, você tira recurso da saúde, e você tira aquela possibilidade de as pessoas que sofreram um acidente, às vezes é o provedor da família, né, a única pessoa da família que trabalha, que sustenta a família, e naquele momento aquela pessoa deixou de existir. Então o seguro DPVAT, ele pelo menos dá um suporte para as pessoas. Então por isso que eu digo que é um projeto muito polêmico, a gente tem que analisar o teor dele, eu não tive tempo ainda de analisar todos os detalhes do projeto, mas ele é polêmico por causa disso, porque ele retira e não coloca nada no lugar, né? Então, quando você retira e não coloca nada no lugar, é um problema. Você tira recurso da saúde, você tira recurso de educação do trânsito, você tira recurso da emissão do certificado de registro de automóvel e você tira a possibilidade de a pessoa, no momento da rua, a família, de receber aquele seguro para poder remediar aquela situação da perda de um familiar ou às vezes de várias pessoas da família. Até a gente viu um debate que as pessoas, mas se quiser vai lá, contrata seguro, mas o custo não se compara, né? É diferente, e a gente sabe que não se contrata. Não é todo mundo que tem condição. E você vai sobrecarregar o SUS, porque a pessoa acidentada ele vai ter que ir para o Sistema Único de Saúde. E tem uma parte desse recurso era justamente para bancar essa assistência. Agora, um outro tema muito polêmico é a questão da Amazônia, que já há vários meses a gente está discutindo, a questão do desmatamento. A gente sabe que esses últimos 12 meses aí foi o maior desmatamento, peguei uns dados hoje, quase 30% em 12 meses. O que você acha que tem que ser feito em relação a isso? O governo, qual medida que o governo deve tomar? Eu acho que é obrigação de todos os governos, não só o governo federal, mas a Amazônia também está dentro de alguns estados, está dentro de alguns municípios. A responsabilidade de todos. Nós temos que sempre ter em mente, o desenvolvimento é importante, mas ele tem que ser sustentável. O nosso planeta, ele não aguenta tanta agressão. Não aguenta tanta agressão. Então, se eu achar que eu posso desmatar à vontade, daqui a pouco vou prejudicar o próprio agricultor, porque o agricultor depende do clima. Se eu tiver um clima muito descontrolado, eu vou ter prejuízo na lavoura. E outra, o meio ambiente é a responsabilidade de todo mundo. Todo mundo. Se a gente continuar desmatando nesse ritmo, daqui a pouco nós não teremos mais Amazônia, daqui a pouco nós não teremos mais um clima regulado, nós não teremos mais água de qualidade. E aí, quem que sofre? Todo mundo. Todo mundo. Então nós temos que ver dos dois lados, não é ficar abraçando as árvores só também, mas a gente tem que ter um desenvolvimento e é responsabilidade dos governos, sim, fazer cumprir as leis. Fazer cumprir as leis. Nós não podemos deixar assim, vamos devastar à vontade, vamos tocar fogo à vontade. Porque nós estamos acabando com o nosso planeta. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? E gostaria que você falasse também fizesse uma avaliação do governo federal, Jair Bolsonaro. A gente tem bastante questões polêmicas que a gente acaba vendo aí o presidente se envolvendo. Ele está agora nesse processo também de montar um novo partido, mais um partido, né? De 30 e poucos partidos temos hoje. Então, queria que você fizesse um balanço aí, já temos quase 11 meses de governo. Como que você está enxergando? Eu acho que tem acertos e tem erros, né? Como todo governo tem acertos e tem erros. Não podemos imaginar que o nosso presidente, que o presidente da República, ele tem experiência administrativa, porque não tem. Ele nunca administrou, nunca foi prefeito, nunca foi governador. Mas, assim, o que? Ele precisa escolher boa equipe, né? E a equipe já foram trocados vários ministros também. Então tem que acertar nas escolhas para que os ministros façam o trabalho, né? Para que os ministros façam o trabalho. A Câmara dos Deputados, por exemplo,
tem votado os projetos do governo, porque a Câmara, a maioria dos deputados, tem responsabilidade com o Brasil. Então, o problema na hora de administrar não é a Câmara dos Deputados, não é a Constituição Federal. O problema, às vezes, é interno. Às vezes é problema com os filhos, às vezes é problema com o próprio partido, né? Às vezes é problema com os ministros. Então, mas isso quem tem que resolver é o presidente. A Câmara não tem como dizer, ó, põe esse ministro ou põe aquele. Não tem como dizer, administra desse ou daquele jeito. Os projetos que chegam até a Câmara tem a responsabilidade de pensar no conjunto da sociedade, porque ninguém é dono da verdade. Né? Ninguém é dono da verdade. Por isso que tem lá os deputados, tem os senadores que representam. Os deputados e os senadores têm mais votos do que o presidente. Tá? Com certeza, somados, porque representam todos os segmentos da sociedade. Então, por isso que a Câmara é o equilíbrio, né? É o equilíbrio para a população ter segurança. Então, projetos, às vezes, que chegam lá, vamos tirar a cadeirinha dos carros, né? Vamos dar arma para todo mundo. Então, às vezes, a Câmara tem que fazer esse freio e contrapeso. É assim que funciona a democracia. Tem o Executivo, tem o Legislativo e tem o Judiciário, né? E que nós temos que ter as instituições respeitadas para poder as coisas funcionar bem. Se começar a brigar entre os poderes, aí é a população que sai perdendo. Então, eu acredito que tem acertos, né? Tem projetos que de fato têm que ser votados, a gente tem que enfrentar os problemas. Agora, tem que acertar melhor, eu acho que nos ministros, né? Que de fato eles que têm que fazer o trabalho. Se o presidente fala uma bobagem aqui, outra ali, se tiver bons ministros para administrar o país, não tem problema. Agora, se além de falar o que quer e ainda ter ministros incompetentes, aí fica difícil. Eu, como fui prefeito, se tinha um secretário que não rendia, que não dava resultado para a população, eu tinha que trocar. A responsabilidade é minha. Eu que tenho que dar satisfação para a população, eu que tenho que mostrar serviço. Daí a equipe, por isso que eu tenho essa liberdade para escolher a equipe. E como que você vê o atual momento político, essa polarização muito grande? Agora teve... Você que já foi do PT, até é bom lembrar que você foi do PT, conhece o ex-presidente Lula. Como que você vê aí agora a soltura dele? Ele veio com um discurso bastante agressivo também em relação ao atual governo, ao Sérgio Moro, ao Paulo Guedes. Como que você vê essa situação aí de polarização? O atual presidente também é muito agressivo, até no lançamento desse novo partido dele deu um discurso bem agressivo. Você não acredita que, de repente, esses extremos aí não é o caminho para o país? De repente, teria que ter alguém conciliador aí? Quando tem uma briga na escola, o que resulta de uma briga? Todos perdem. Todos perdem. Por isso que, às vezes, tem que ter alguém que chega ali, deixa disso e tal, isso aqui, vamos resolver de outra forma. A maioria dos partidos que estão no Congresso hoje fazem essa parte. Deixa disso, vamos devagar, vamos harmonizar aqui, que são os partidos mais do centro que eu faço parte hoje. Eu acho que os extremos não são a solução. Os radicais não são a solução. Radical de um lado, radical de outro, é briga, é guerra. Então, eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio. Eu acho que não dá para você ir para a extrema direita ou para a extrema esquerda. Ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com isso. Porque quando você radicaliza demais, você defende só as suas ideias e os outros nada presta. Geralmente é assim. Então nós temos que buscar o equilíbrio. Eu faço parte hoje de um partido, do Republicano, que é um partido de centro, de equilíbrio. Então tem um projeto da esquerda, que é um projeto bom, nós vamos ajustar o projeto para que ele seja viável. Tem um projeto da direita, que é um projeto que pode ser viável, ele vai ser aprovado, mas com esse equilíbrio. Porque senão é ditadura. Ditadura. Tá bom do jeito que está na Venezuela? Não tá. Tá bom. Às vezes a gente pensa que só tem os países aqui, Venezuela, Chile, Cuba e Bolívia. Nós temos 200 países no mundo. E nós temos muitos países, por exemplo, na África, que é o extremo que manda. É o extremo que manda. A população padece. A população padece. O que a população espera? Um governo equilibrado. Um governo equilibrado. Quem que gosta? Às vezes as pessoas gostam, né? Torcida e tal, mas daí é o Muay Thai, é lá o MMA. Isso não dá resultado. Um sempre perde. Um sempre perde. E na sociedade todos têm que ganhar
Não tudo, mas tem que ser bom para todos. Por isso que nós temos que ter equilíbrio. O Congresso Nacional faz esse equilíbrio, muitas vezes, faz esse equilíbrio, porque nem tanto esquerda, nem tanto direita. Vamos achar um meio termo, porque a maioria da nossa população, ela não é esquerda nem direita. A maioria da nossa população, ela é equilibrada. Ela é equilibrada. O que ela quer? Desenvolvimento, ela quer emprego, ela quer renda e ela quer principalmente paz. Quer paz? Como é que a gente vai conseguir paz com radicalismo? Nunca. Radicalismo só traz guerra. Agora, para a virada do ano aí, deputado, a gente deixou passar ali a questão da reforma tributária. Você acha que o país precisa de uma reforma tributária? Porque é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo. Então, hoje, para você montar um negócio próprio aí, é complicado. Você tem uma alta... na verdade, o governo é seu sócio. Você já sai com um sócio obrigatório. Obrigatório. Então, é uma das reformas necessárias, é a reforma tributária. Nós temos vários projetos tramitando na Câmara, né, e o governo ainda não tem uma posição do que ele de fato quer com essa reforma tributária, porque você tem que harmonizar muitos interesses. Nós temos 5.570 municípios no Brasil e nós temos 27 unidades de federação. E aí cada um tem um interesse regional. Cada um tem interesse regional. Então, de fato, nós temos que simplificar os nossos impostos, tornar ele mais eficiente, diminuir a sonegação, porque um sonega, o outro tem que pagar dobrado. Então, se a gente fizer todo mundo paga o razoável. O razoável. No Brasil tem muita sonegação. Então, nós temos que achar é uma reforma difícil. É difícil. Mas a gente tem que enfrentar, tem que fazer ela. Ninguém tem uma solução pronta. Mas, de fato, do jeito que está, não dá para ficar. Nós temos que aperfeiçoar, nós temos que simplificar o sistema tributário do Brasil, nós temos que desburocratizar. Hoje nós temos muita burocracia no país. É um monte de tributo diferente. Um monte de tributo, de exigência, de lei. Em Pinhais a gente conseguiu simplificar bastante o atendimento para as empresas, para o empreendedor, porque a pessoa já tem dificuldade de abrir um negócio. E daí, se o governo ainda é mais um dificultador do negócio dele, aí fica inviável. Então, vamos ficar só com a dificuldade da pessoa poder empreender, mas o governo tem que ser um facilitador. Precisa dos impostos? Claro que precisa, senão você não mantém a sociedade funcionando. Mas você tem que ter o razoável para que não inviabilize os negócios no Brasil. Legal, eu agradeço, deputado. Deixa aí os 2 minutos finais aí para você falar aí como deputado e também, de repente, como pré-candidato a prefeito de Curitiba. Tá. Eu agradeço, Rafael, a oportunidade e eu venho como pré-candidato a prefeito de Curitiba, não com arrogância, não com querer saber mais, mas eu venho com uma experiência. Eu fui um prefeito durante 2 mandatos, tive uma excelente votação na reeleição, a maior do Brasil. Terminei meu mandato com 94% de aprovação. Foi considerada a administração mais bem avaliada do Brasil em todas as áreas. Em todas as áreas. Meio ambiente, assistência social, educação, saúde, infraestrutura, segurança. Então, eu sei que eu posso contribuir com o desenvolvimento da nossa capital, com criatividade, com diálogo com os servidores, com diálogo com a população. Foi a forma que eu fiz em Pinhais. E outra, uma administração profissionalizada. Uma administração profissionalizada, com pessoas capacitadas em cada área, porque a gente tem que cada vez mais aperfeiçoar a administração pública. A população espera isso do poder público. Primeiro, ela espera ser bem atendida. Segundo, ela espera a resolução dos seus problemas, ser atendida com cordialidade e que seus problemas sejam resolvidos. Agora, uma pessoa, por exemplo, que reside em um determinado bairro, passa anos e anos, ela vê ali a escola abandonada, ensino deficiente, ela vê a falta de segurança pública, ela vê que a valeta continua aberta ali próximo da sua casa, ela vê que não tem uma rua de qualidade na frente da sua casa, não tem uma calçada, ela vê que com o tempo de chuva passa anos e anos e ainda dá alagamentos. Então, é evidente, nós temos que qualidade de vida, nós temos qualidade de vida, não só na propaganda, mas na realidade. Se você andar por Pinhais, você vai ver que nós resolvemos muitos problemas lá e as pessoas têm qualidade de vida. Um problema que
praticamente era impossível de se resolver, que eram os alagamentos. E eu não contei muito com a parceria dos vizinhos, né? Que senão nós teríamos feito melhor. Mas eu arregacei as mangas e fiz a minha parte em Pinhais. E conseguimos praticamente resolver a calamidade que eram os alagamentos na nossa cidade. Hoje Pinhais é uma cidade de qualidade de vida, né? Tem área de esporte, tem área de lazer, tem educação de qualidade, tem saúde humanizada para as pessoas, né? Tem segurança, tem infraestrutura, tem uma cidade bonita, bem cuidada, né? E uma cidade administrada profissionalmente, né? Eu acredito que com esses exemplos eu posso contribuir com a nossa capital. Legal. Obrigado, Luizão. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço. Programa 190 com Roberto Acioli. Diariamente aqui na Central TV.